No episódio anterior, nós falamos sobre a participação dos povos indígenas e de pessoas interioranas nas lutas pela independência na Bahia. Lá, a gente destacou uma data: fevereiro de 1822. É nesse mês que tudo começa, mas dá para ser ainda mais preciso, destacando também o dia. 19 de fevereiro de 1822. Nesse dia, soldados portugueses atacaram diversos pontos de Salvador, incluindo quartéis e fortificações onde soldados brasileiros estavam aquartelados. Havia naquele momento uma divisão entre as tropas. De um lado, as de Portugal, de outro, as do Brasil, mais especificamente as tropas baianas. O estopim dessa divisão foi a nomeação do português Madeira de Melo como governador militar da Bahia. Isso gerou grande insatisfação entre os baianos. Na verdade, foi aí que o bicho pegou. Os efeitos da briga ultrapassaram a esfera militar e se alastraram rapidamente, atingindo as ruas e a população civil. Mas um incidente em particular impactou a cidade de Salvador, e ele está diretamente ligado ao tema do episódio de hoje, que vai tratar da participação das mulheres nas lutas pela independência aqui na Bahia. No mesmo dia 19 de fevereiro, soldados portugueses invadiram o convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa. A suspeita era de que rebeldes brasileiros estivessem escondidos lá. Afinal, a vista da torre do convento era estratégica. Ao forçarem a entrada, os portugueses encontraram uma abadesa de 60 anos de idade tentando bloquear o acesso. O nome dela? Joana Angélica. Agora, imagine a cena. De um lado, soldados empunhando armas. De outro, uma religiosa segurando um crucifixo. A coisa toda não podia acabar bem. Joana Angélica foi morta a golpes de baioneta. Se alguém perguntasse, os soldados talvez diriam que estavam apenas cumprindo ordens. O assassinato causou indignação em Salvador, consolidando a imagem das tropas portuguesas como cruéis. Enquanto Madeira de Melo ficou conhecido como Malvado Madeira, Joana Angélica se tornou uma mártir da guerra. Mas os acontecimentos marcantes não terminam aí. Comovida com as mortes e com os feridos, a jovem Urânia Vanério, com apenas 10 anos, expressa a sua indignação da janela de sua casa, ali mesmo, próxima do convento. Isso por meio de um panfleto intitulado Lamentos de uma Baiana, que foi escrito entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 1822. Detalhe, o panfleto é feito em versos. E aqui eu vou abrir espaço para ler um trecho da obra de Urânia. Há de perder-se a Bahia para governar Madeira? Ter poderio, excelência, ande os baianos sofrer dos lusos tanta insolência? Só recentemente a escritora Urânia Vanério foi tirada do esquecimento. A partir das novas pesquisas, ela passou a fazer parte das discussões e celebrações da independência. E certamente merece ainda mais destaque nos festejos do 2 de julho.
O seu panfleto, ao mesmo tempo político e literário, capta a atenção vivenciada pelos baianos durante aquele início de guerra. Aliás, se fosse escrito hoje, os jornalistas diriam que o texto de Urânia foi escrito a quente. Tão a quente que o assassinato de Joana Angélica ganha um espaço significativo no panfleto. Justos céus, como é possível ficar impune a maldade de monstros que não perdoam nem mesmo o sexo ou a idade? Justos céus, quando os conventos foram assim insultados, quanto mais não sofreriam os cidadãos sossegados. Esse é de fato um trecho muito expressivo. Mas tem muito mais história interessante para contar, viu? Segue junto, que tem outras mulheres a caminho, e dessa vez no campo de batalha. Oi, eu sou a Adriana Santana e hoje dou início ao terceiro episódio da 6ª temporada do podcast Calumbi, intitulada Independência do Brasil na Bahia, Lutas por Liberdade. Essa temporada é uma parceria com o grupo de pesquisa e extensão Arribar o Céu, Artes, Saberes e Histórias dos Sertões Indígenas e Afro-Brasileiros. Esse grupo está vinculado ao campus 4 da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, localizado na cidade de Jacobina. Nossa temporada surge em meio às comemorações do bicentenário da independência do Brasil na Bahia, e só foi possível por conta do apoio financeiro da UNEB através do edital número 111/2022. Para conhecer mais o Calumbi e o grupo Arribar o Céu, segue a gente no Instagram. Nós estamos lá com os @podcast Calumbi e Arribar o Céu. No episódio de hoje, a gente vai tratar da participação das mulheres baianas nas lutas por independência. E para aprofundar o tema, eu vou conversar com a historiadora Patrícia Valim, o pesquisador Felipe Peixoto e com as ativistas sociais Hilda das Virgens, Gildete das Virgens e Valdíria Lopes. Então, bora lá conhecer mais histórias de mulheres que nos inspiram. É este o arco histórico. A guerra começa em 19 de fevereiro de 1822 e dura até 2 de julho de 1823. São meses de intensos conflitos. Nesse período, diferentes mulheres se destacam: Joana Angélica, Urânia Vanério, Maria Quitéria e Maria Filipa. As ações delas se entrelaçaram e se influenciaram, assim como as ações de muitas outras mulheres cujos nomes não figuram nos livros. Elas espelham a diversidade e a singularidade da sociedade baiana daquela época, desafiando normas em diversos campos, seja na esfera religiosa e literária, seja na esfera política e militar. E se hoje elas são símbolos de luta, é porque foram mulheres ativas e realizadoras no seu tempo. Podemos traçar uma jornada histórica das lutas pela independência do Brasil, tendo como ponto central a participação dessas mulheres baianas. E é isso que eu vou explorar na primeira parte desse episódio. Vocês vão notar que, à medida que os meses avançam,
Essas mulheres estão presentes em todos os momentos-chave do conflito. Bom, eu comecei falando dos primeiros dias de guerra. Então, eu vou retomar a história do ponto em que parei, da jovem Urânia Vanério. Depois de escrever Lamentos de uma Baiana, em fevereiro de 1822, Urânia e sua família partem para o Recôncavo. O pai da menina entrou para o Conselho Interino de Governo em Cachoeira, ocupando um cargo importante na resistência. Você lembra que, após os conflitos em Salvador, os rebeldes brasileiros vão buscar abrigo no Recôncavo Baiano, né? Pois bem, lá ocorre uma série de negociações políticas e militares que resultam na formação de um governo alternativo em Cachoeira. Foi aí que a resistência começou a se organizar e os primeiros passos para retomar a capital foram dados. E, é claro, isso envolvia formar uma tropa. A mobilização de voluntários para a guerra ganhou força entre junho e outubro de 1822, dando origem aos primeiros batalhões. Um dos mais conhecidos foi o Batalhão dos Periquitos, composto por pessoas de diferentes origens, incluindo pretos e pardos, alguns escravizados e outros livres. O nome do grupo, Batalhão dos Periquitos, veio da vestimenta, um casaco azul escuro com detalhes verdes nas golas e nos punhos. E foi nesse batalhão que se destacou Maria Quitéria de Jesus, uma das heroínas do 2 de julho. A historiadora Mariana Teixeira Farias, uma das principais especialistas sobre a heroína, destaca um fato. Maria Quitéria era uma mulher parda com traços indígenas. Ela vivia perto de Cachoeira e soube da convocação através de um emissário que passou pelo sítio de seu pai, recrutando homens para a guerra. Ninguém se apresentou, exceto Maria Quitéria, que viu ali uma oportunidade de romper as rotinas domésticas, para as quais ela nunca demonstrou interesse. É importante notar que o alistamento de mulheres não era permitido na época. Mesmo com a desaprovação do pai, Maria Quitéria estava determinada. Cortou os cabelos, pegou a farda do cunhado e fugiu de casa para Cachoeira, onde se juntou ao batalhão, utilizando o nome de José Medeiros. Conta-se que, tempos depois, durante a batalha, o pai de Maria Quitéria, que procurava pela filha, pediu ao chefe militar que a retirasse do batalhão. No entanto, o chefe reagiu elogiando as habilidades de Maria Quitéria, que sabia atirar e montar como ninguém. Por isso, deixou para a própria Maria Quitéria a escolha entre partir ou permanecer no batalhão. E Maria Quitéria escolheu seguir lutando. Sua primeira participação se deu em 29 de outubro de 1822, ajudando a proteger a Ilha de Maré. Depois, na Batalha de Pirajá, desempenhou um papel vital para impedir as tropas inimigas de se aproximarem por terra. Em fevereiro de 1823, durante uma batalha em Itapuã, Maria Quitéria atacou uma trincheira das tropas lusitanas, capturando soldados e conduzindo-os para o acampamento brasileiro. Nesse ponto, o general Pierre Labatut promoveu Maria Quitéria a primeiro cadete.
Aí a heroína acrescentou um saiote e uma espada ao uniforme do Batalhão dos Periquitos. Ou seja, ela fez questão de performar nos campos de batalha com um símbolo feminino. Como lembra a historiadora Marcela Teles, em abril de 1823, quando tomou parte na defesa da ilha de Taparica, estava claro para todos tratar-se de uma mulher. Maria Quitéria continuou envolvida até o desfecho da Guerra da Independência, fazendo parte do Exército Pacificador que recuperou Salvador no dia 2 de julho. Outra mulher que se engajou nas lutas foi Maria Felipa de Oliveira, uma mulher negra, pescadora, marisqueira, ganhadeira, capoeirista e do candomblé. Uma confissão. Maria Felipa é uma das grandes referências do podcast Calumbi. E nesse episódio ela vai ganhar um destaque especial. Mais adiante, nós vamos falar sobre os desafios historiográficos e o impacto dessa heroína nas lutas sociais contemporâneas, especialmente no contexto do feminismo negro. Mas, para a gente não se perder, vamos voltar para a nossa linha temporal. Desde o começo, Maria Felipa desempenhou um papel ativo no conflito, transportando suprimentos e levando informações para a resistência em Cachoeira. Tudo isso através do Rio Paraguaçu, uma rota vital que conecta Salvador ao Recôncavo Baiano. Natural da ilha de Taparica, Maria Felipa tinha um conhecimento profundo daquelas águas. Lembrando que em uma guerra onde a fome fez mais vítimas do que as balas, o controle dos suprimentos foi crucial. Maria Felipa liderou também o Batalhão das Vedetas, grupo de mulheres que vigiava e defendia a ilha de Taparica das tropas portuguesas. Vale destacar aqui alguns eventos específicos dos quais Maria Felipa teria participado incendiando embarcações portuguesas. 1º de outubro de 1822, na praia de Manguinhos. 12 de outubro de 1822, na Praia do Convento. E, por fim, em 7 de janeiro de 1823. Essas datas são referidas pela escritora Cidinha da Silva no artigo intitulado Maria Felipa de Oliveira, a mulher que veio do mar e ruminava fogo. A data de 7 de janeiro de 1823 é, sem dúvida, a mais conhecida e celebrada. Também é o evento sobre o qual há mais informações. Foi quando navios de Portugal, liderados por João Félix Pereira Campos, cercaram Itaparica. Eles planejavam um ataque rápido para dominar a ilha, pois a ocupação desse território era essencial para garantir o transporte seguro de alimentos. Mas, para o azar dos portugueses, o que eles encontraram foi a resistência itaparicana. Armadas com peixeiras e galhos de cansanção, Maria Felipa e seu grupo de 40 mulheres surraram os invasores e atearam fogo nas embarcações. E eu gosto de imaginar assim, Maria Felipa dando golpes de capoeira ao lado de outras mulheres. Nos dias 8 e 9 de janeiro, os portugueses retornaram tentando mais uma investida, porém foram novamente rechaçados. Essa vitória baiana abalou as forças inimigas, que ficaram sitiadas em Salvador e sem alimentos. Isso mudou em definitivo o andamento da guerra, preparando o terreno para a vitória final, que aconteceu no dia 2 de julho.
Minha intenção ao traçar essa jornada histórica e citar todas essas datas é destacar a interconexão entre essas mulheres. Suas ações e transgressões representaram uma afronta aos limites impostos pelo patriarcado e pelo colonialismo, e contribuem ainda hoje para a formação de novos imaginários. E para explorar essas e outras questões históricas sobre as baianas que lutaram pela independência, a gente conversa agora com Patrícia Valim. Patrícia é professora do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e também é coordenadora do Mátria Brasil, projeto do jornal Folha de São Paulo, que produz uma série de colunas sobre a trajetória de mulheres ao longo da história do país. Esse episódio específico, Patrícia, é sobre as mulheres. A gente quis dedicar um espaço. A gente já fala sobre as mulheres nos outros episódios, mas acho importante dedicar um espaço exclusivo para elas, nessa narrativa sobre a independência. Eu queria começar falando sobre a Joana Angélica, né? Joana Angélica, ao liderar a defesa do Convento da Lapa, ela desempenhou um papel marcante na resistência contra as forças invasoras. Eu queria saber como o seu assassinato impactou nos desdobramentos iniciais da guerra contra os portugueses, porque isso aconteceu bem no início de tudo, né? Foi. E também queria ver até que ponto a liderança dela desafiou as fronteiras entre o religioso e o político. Ótima pergunta, né? E eu acho interessante, sobretudo porque, como você bem destacou, isso foi bem no começo, mas foi no começo mesmo, né? Então, e aí no começo, quando a gente considera inclusive o 7 de setembro, porque, veja, o assassinato da Joana Angélica ocorre em 19, né, de fevereiro de 1822, mas a Bahia, ela entra em conflito na nomeação de um governador, comandante das armas, né, que é o Madeira de Mello, que é um português. Então, eles não aceitam isso, né? Olha, e essa é uma tentativa, né, de controlar, é uma tentativa de recrudescer os mecanismos de dominação e exploração coloniais, né? Primeiro, a Joana Angélica, a partir do seu assassinato, há um recrudescimento da luta, né? O assassinato dela foi feito de maneira muito violenta, não foi a queima-roupa, porque não foi com o uso de arma de fogo, mas foi, e precisou uma mulher colocar o seu corpo, né? É muito interessante o simbolismo desse episódio, né? Uma mulher colocando o seu corpo à frente das tropas portuguesas, né, numa ação de proteção das tropas que estavam no Convento da Lapa, né, se rearticulando para tentar expulsar os portugueses da Bahia. Quer dizer, é o corpo de uma mulher que foi atravessado por um punhal, por uma espada, enfim, que deflagrou, que recrudesceu a luta pela independência do Brasil na Bahia. A gente está falando de fevereiro de 1822, portanto, meses antes do 7 de setembro. É uma religiosa, a gente está falando de um espaço, de um convento, né? E a gente está falando da importância de setores, né, da religiosos, que não é que eles lutaram só na independência do Brasil na Bahia, nessas lutas. Eles lutam o tempo inteiro, né? A gente tem as ordens terceiras, diferentemente de outras, dos jesuítas, elas são muito mais afeitas à população pobre, à população desassistida, né? A população que depende mais do Estado para continuar vivendo, sobrevivendo e vivendo com alguma qualidade. Isso não é no passado, até hoje a gente tem um papel que é importante de setores da religião, né? São religiões que é isso, mais afeita às populações desassistidas e carentes, e não era diferente na época, né? Então, o Convento da Lapa, ele tem um papel. Eu gravei esse ano, né, lá um episódio para como é que chama? O Jornal à Tarde, uma série que eles fizeram também. Eu fiquei muito, muito emocionada, porque a Bahia é isso, né? Você viver numa cidade histórica, você anda nos lugares, eu sempre fico imaginando as lutas, as pessoas, é isso, o fascínio da história, né? Eu acho, é isso, né? A Joana Angélica, ela, é isso, o corpo, né? Essa coragem de se colocar
né, na mira de um punhal, à frente de um punhal, né, de se entregar de corpo e alma em defesa daquilo que se acredita, é algo admirável. Só as mulheres são capazes de fazer algo dessa magnitude, né? Eu acho isso. As ações violentas das tropas portuguesas e a própria morte de Joana Angélica inspiraram Urânia Vanério a escrever o seu panfleto, né? Panfleto em versos, que era chamado Lamentos de uma Baiana. Eu queria saber quem foi essa jovem que já se envolvia na discussão política aos 10 anos de idade. E também queria que você falasse como foi o processo de pesquisa que levou à descoberta dessa personagem. Olha, Urânia Vanério é uma menina filha de portugueses, né, de um casal de portugueses, Eusébio Vanério e Simô Angélica Vanério, que a minha hipótese é que eles saíram fugidos da Ilha da Madeira, de Funchal, na Ilha da Madeira, e chegaram em Salvador no começo do século XIX, né? Então, é uma menina branca, uma menina filha única, de um casal, eles eram muito letrados, né? Eles tinham, tanto ele quanto ela, a Simoa, eles moravam, é engraçado que todos os meus episódios, todos os meus objetos de pesquisa na história da Bahia, eles ocorrem no quadrilátero da Praça da Piedade. É impressionante. Urânia Vanério morava ali, porque ela viu o assassinato da Joana Angélica, ela fala isso. Mas é uma menina, né, que na época do conflito, 1822, a gente está falando, né, dessa tragédia, ela tinha 10 anos de idade. Olha que interessante. Mas é preciso lembrar que uma menina em 1822, com 10 anos de idade, é completamente diferente de uma menina de 10 anos de idade hoje, né? Naquela época, as meninas já estavam prontas, né, para o casamento, com 12, 13 anos, e a maternidade desde então. Então, assim, é muito cruel a gente pensar isso hoje, a infância e essa questão, né, de coisas específicas para a infância, coisas específicas para a adolescência, é uma construção histórica, né? Bom, e ela foi, então, filha, né, de um casal muito letrado, e o pai dono de uma escola de ensino, né, para meninos, aqui na Bahia, e sempre muito querendo ocupar as altas esferas políticas e financeiras, né? Então, ele devia circular muito nessas altas esferas, porque ela era uma moça muito paquerada, cobiçada. Eu não gosto de termo cobiçado, né? Acho muito machista. E ela, então, ela era versada em 4 idiomas, ela era, né, formada em aritmética, ela dominava aritmética, ela dominava várias ciências, né? Pouco comum para uma educação de uma menina na época. E ela desenhava, ela pintava, ela tocava piano, ela bordava, além de tudo, todo o combo, né, que uma menina, ao longo da história da humanidade, as meninas foram preparadas para a maternidade e para o casamento e a maternidade, né, ela ainda teve essa educação muito para a vida pública, né? Então, como a mãe trabalhava junto com o pai, a mãe era professora, então ela foi criada ela dominava esses requisitos que se esperava de uma moça branca e não rica, mas não pobre também. E, além disso, ela era muito inteligente, então ela escrevia demais, né? Então, ela escreve esse panfleto que tem 5 laudas, Lamentos de uma Baiana, entre os dias 19, 20 e 21. Por que eu estou dizendo isso? Né? Muito provavelmente, eu não consigo imaginar ela escrevendo isso num dia só, sobretudo porque ela viu o assassinato, da Joana Angélica, e ela ficou muito comovida e muito assustada, né? Porque é preciso lembrar que no recrudescimento dessas lutas, né, vai ficando mais radical, havia gritos de palavras de ordem como morte aos portugueses, e ela temia muito por sua família, né? Então, e aí tem até o relato, né, numa nota de rodapé, dizendo o pai entrando no quarto enquanto ela chorava copiosamente, né, muito preocupada com o futuro deles, né, dos pais e dela também, embora ela tenha nascido na Bahia. E ela tem é uma menina, uma moça
vou chamar o termo que era, né, na época, uma moça muito inteligente, e o que me deixou, assim, aquele coração quentinho, né, das pesquisadoras, a gente fica muito feliz, e foi ler o panfleto, e extrair dali a quantidade de assuntos políticos que ela dominava, né? Ela coloca em questão, ela, né, ela apresenta ao público uma leitura da conjuntura muito sofisticada. Bom, e como que eu cheguei a Urânia Vanério? Urânia Vanério, tem muita gente querendo saber o nome dela há muito tempo, né? Eu sou uma mulher de sorte na vida, né? A Bahia fala que ela me dá ré de compasso, né? Eu sou muito mulher de sorte. O panfleto já está publicado naquela coletânea Guerra Literária, né? Que ela está disponível no site da Biblioteca Nacional, os 3 volumes, então são quase 1000 panfletos, então você tem muita produção de panfleto na época da independência. E aí, só para encurtar, porque a história é grande, então, fazendo a busca nominativa e lendo as obras do pai dela, do Eusébio Vanério, eu encontro o necrológio dela, que foi feito pelo Muniz, esqueci agora o nome dele, completo dele, me desculpa o cansaço da hora. E aí, eu leio o necrológio e lá está escrito sobre o panfleto. E aí eu vou, a partir do momento que eu tenho essa pista de um nome, eu faço uma busca nominativas em todos os periódicos do período. O que eu encontro é excepcional, porque, além de tudo, além do panfleto, ela é a primeira tradutora do Brasil. Ela traduziu uma obra, ela conseguiu, não foi, e ela era muito benquista, sobretudo pelo imperador, Dom Pedro I, porque, eu chamo de Pedrinho I, né? Na época, o pai foi preso, ele se mete numa confusão, ele se mete, inclusive, numa confusão em Sergipe com André Rebouças, então ele fica preso, e ela e a mãe se veem sem dinheiro, em Sergipe, né? E sem ter como ganhar a vida, elas decidem, então, voltar para Salvador, já em 23, depois do mês de julho, começo de 24, ela solicita ao imperador, ao Pedrinho I, Dom Pedro I, a autorização para abrir uma escola, repare, de ensino mútuo. E ela obtém a autorização de abrir uma escola de ensino mútuo. Essa escola é aberta em 25, 26. E se não é a primeira, é uma das primeiras escolas de ensino mútuo. Então, é uma menina, é uma moça que, mais do que tem uma sofisticação de elaboração política, de leitura da conjuntura e uma luta, e ela entende o papel da educação no processo de emancipação das mulheres, né? Por quê? Porque ela pede autorização para o ensino mútuo. Não me parece ser coincidência que em 27, quando aparece no Rio de Janeiro um anúncio dela vendendo uma obra traduzida, chamada Sentimento Patriótico, é interessantíssimo, daí que é a prova, né, de que ela é a primeira, antes da Nízia Floresta, que é outra mulher excepcional. Em 27, você tem um dispositivo legal que altera o item da educação, da Constituição outorgada de 24, abrindo a possibilidade das meninas também terem acesso à educação formal. Isso é maravilhoso. A gente está falando de um direito constitucional. Eu não estou falando de qualquer coisa que ela ganhou. Está falando de algo, e ela tem um papel importante nisso. Importante, porque todas as suas questões são divulgadas nos periódicos do Rio de Janeiro, da corte, na época. E, além disso, ela faz um manifesto chamado Brasileiras, que é publicado em Coimbra, no final de 22, no qual ela diz que a liberdade, o belo sexo, como as mulheres eram chamadas na época, as mulheres brancas, né? Não, de nada adianta o belo sexo sem que haja liberdade civil. Isso é muito bonito. Isso não é qualquer coisa. Então, você qualifica, e a liberdade civil qualificada pela oportunidade igual de ocupar a esfera pública, né? E como ela ocupava a esfera pública? Escrevendo e fazendo periódico, que é uma das formas mais comuns da época de luta, de engajamento político, né? Então, é uma personagem, e fora que o nome dele é maravilhoso, né? Urânia Vanério, parece né? Aquelas obras
maravilhosa, eu adoro. Eu acho que é um presente que a vida, né, dá, evidentemente que nem tudo a gente faz sozinha, né? Essas trocas de informações, né, que a gente tem com os colegas, e dicas e tal, isso é muito importante. A gente saber atuar em rede e reconhecer o trabalho dos outros, eu acho que é o primeiro passo para uma sociedade democrática de fato, né? A gente não consegue fazer isso sozinho. Então, eu tenho muita alegria de ter escrito esse artigo. Diante de tudo que eu li, ouvi, vi, acho que a Oriana Valério é a grande novidade desses 2 bicentenários, né? Tanto do 7 de setembro quanto do 2 de julho de 23, né? Sem falsa modéstia, quer dizer que não é, né? Enfim, mas ela teve uma atuação, descobrir a atuação dessa menina, dessa moça, é algo bastante interessante. Nossa, fico muito feliz em ver sua empolgação, sua paixão mesmo pela história, sabe? É muito legal. E a gente tem muito estudante que ouve nosso programa, né? Então é legal conseguir empolgar as pessoas também, né? Com pesquisadores que estão aí e continuam a cada dia descobrindo coisas novas e felizes com esse processo. Eu acho que para você, que é super curiosa e está em busca sempre de outras narrativas e investigações, deve ser uma alegria encontrar orientandas que estão embarcando nessa também, né? E eu sei que você tem uma orientanda que está estudando Maria Quitéria e você está estudando Maria Quitéria também, um pouco junto com ela. E eu queria que você falasse sobre essa mulher, né? A trajetória de Maria Quitéria, ela desafia a narrativa tradicional que associa a luta armada exclusivamente ao universo masculino. Então, eu queria que você falasse como foi o envolvimento de Maria Quitéria nos campos de batalha e comentasse também sobre o período após os conflitos, quando ela recebeu o reconhecimento de Dom Pedro. Maria Quitéria, ela tem, a grande especialista hoje sobre Maria Quitéria é Mariana Farias Teixeira, né, que é orientanda de mestrado, está acabando o mestrado, então ela tem uma pesquisa grande sobre Maria Quitéria. Eu posso dizer, ela encontrou coisas assim muito inéditas mesmo, né? Muito interessante. Quando eu termino minha tese de doutorado em 2013, sobre a Conjuração Baiana, eu escrevi um artigo pequeno sobre Maria Quitéria que se chamava Maria Quitéria vai à Guerra. E ali eu começo com um canto, um hino do candomblé, da Umbanda. As duas, ela aparece, ela tem gira nas duas, né? Eu sou do candomblé, e é o canto mais bonito, que para mim não tem homenagem melhor do que a tradição popular, né? Transformar, ela virar uma entidade das religiões africanas, e ela ser reconhecida por todos, né? E todas desse país como uma grande guerreira. Então, eu acho que Maria Quitéria, diferentemente das outras mulheres, por exemplo, diferentemente do caso da Maria Filipa, que tem, inclusive, a sua própria existência constantemente negada, né, e sob argumentos muito estapafúrdios, a Maria Quitéria, ela tem provas abundantes da existência dela e tem muita documentação sobre ela. O apagamento da Maria Quitéria se dá de outra maneira, ele se dá quando o ato dela em se travestir, em tomar emprestado a vestimenta e a identidade de um cunhado, né, do marido da irmã dela, Teresa, ela fez isso para poder se alistar, com o objetivo de alistamento. Ela não estava se transformando, ela não é uma mulher trans, um homem trans. Ela se transformar em soldado Medeiros é uma estratégia muito sofisticada que ela adotou para poder se engajar nas lutas pela independência, porque o pai e a sociedade, naquele momento, e as próprias, né, autoridades, os comandantes militares, não aceitavam mulheres nos campos de batalha. Acontece que, pelo curto período de uma semana, 10 dias, 15 dias, se muito, não me lembro agora, em que ela, né, agiu como soldado Medeiros, ela mostrou aquilo que todo mundo que a família já sabia. Ela nunca foi de bordar, ela não gostava. O pai casou, ficou viúvo várias vezes, casou com teve um monte de madrasta, ela não gostava, não estava bem. Era uma casa que ela não se sentia muito, não era de família pobre, mas não era rica, era filha de um fazendeiro de gado, né? No sertão, na região, como é que chama? De Apó enfim, Maria Quitéria, né? O nome é hoje. Depois ela mora em Feira de Santana. Ela morre em Feira, né? Ela vai morar em Feira com a filha e morre em Feira de Santana.
Só que ela tem uma estratégia militar excepcional, porque ela desenvolve modos de você cercar as tropas portuguesas que impediram, em 2 grandes batalhas, que eles entrassem, que eles avançassem para o recôncavo, que era tudo que eles queriam, que quem controlava o recôncavo ganhava a guerra. Pelo simples fato de que do recôncavo saía armamento e saía alimentos. Então, 2 questões fundamentais para a guerra, para uma guerra. E ela entendeu isso muito rapidamente. Então, por terra eles não conseguiram. Foi quando eles foram tentar por mar, pelo rio e por mar. E aí entra Maria Filipe. Então, veja você tem 2 mulheres que têm papéis fundamentais. Não estou dizendo que a guerra foi vencida só pelas 2, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o papel fundamental que as 2 tiveram, cada uma da sua maneira, em situações determinantes para que os baianos vencessem a guerra contra os portugueses durante a independência. Eu fico me perguntando sempre, 3 coisas, na verdade, porque primeiro não conta essa história. A segunda coisa, qual é o gosto de negar a existência, de onde vem, qual é a satisfação de negar a existência da Maria Filipa, e recentemente, sobre o argumento de que a data de nascimento dela não seria compatível com o período da morte dela, o que mostra que tem 2 Maria Filipas de Oliveira, então, né, tem mais de 2, inclusive, tem algumas Marias Filipa de Oliveira. A gente está falando de uma muito específica, que tem vários relatos orais. Mas os relatos orais, eles não são prova. Gente, a gente tem história oral. A história oral é um campo da história, que tem método próprio, quer dizer, então a gente está invalidando um campo da historiografia. Os contemporâneos, o que eles deixaram de relato não quer dizer nada. Muitas mulheres não sabiam ler, não sabiam escrever. Eu duvido que Maria Filipa não soubesse, eu acho que ela sabia. Mas isso não a torna mais nem menos, isso não importa. A terceira pergunta que eu sempre me faço é quantas pessoas no Brasil hoje não têm certidão de nascimento? Você sabe qual é esse número, Adriana? A gente está falando de 5 milhões de pessoas. Então, e o fato delas não terem um papel dizendo que elas existem, não significa que elas não existem. Então, não é diferente se no presente, 2023, com tudo que a gente sabe, que a gente viveu e vive, você tem 5 milhões no Brasil sem acesso à certidão de nascimento, que é algo gratuito, inclusive, né? Mas a informação é importante, significa que não tem acesso à informação de que isso é gratuito. Você imagina? Então, a gente vai negar a existência das pessoas porque não tem um papel dizendo que elas existiam. Primeiro que o historiador não é secretária de arquivo. Nosso papel não é ficar secretariando arquivo. Não, nosso papel é questionar, colocar como um problema a inexistência de um poder público, seja ele qual for, de um Estado, reconhecendo a existência de uma população que não era considerada humanizada, inclusive, por esse mesmo Estado. Isso explica muita coisa. O fato de você não ter listas nominativas com o nome das pessoas que foram traficadas, foram sequestradas e foram trazidas à força pelo tráfico de escravos, isso não significa que essas pessoas não existam. Isso é um argumento, é um silogismo desnecessário para o acúmulo político no campo da história de vários locais de outros países, e que a gente está virando o rosto e fingindo em nome do que eu ainda não consigo entender. Qual que é a violência original dos arquivos? É um homem branco ligado ao poder que decidiu qual é o papel que ia ficar guardado e qual que seria descartado. É um homem que está descartando. Então, quando um homem decide, ele é quem ao longo da história da humanidade selecionou os documentos. Vai ser muito difícil ele achar que uma pessoa escravizada, né, que se metia em confusão direta numa ilha, ela precisa ter, sei lá, né, é muito difícil você imaginar que ele vá considerar importante ele ter a certidão de nascimento ou o nome de uma mulher que foi sequestrada no interior, numa região do centro da África Central, e trazida para o Brasil, né, para portos brasileiros à força. Então, a gente precisa ter muita cautela, sabe? Eu acho que isso abre brechas para um negacionismo implicatório, que é um negacionismo isso tem implicações, né, na luta por cidadania e na reivindicação de direitos humanos, né? A gente precisa, não se trata de inventar a existência de pessoas, não é isso que eu estou falando outra coisa, né? Trata-se, né, de
considerar um conjunto de fontes articulados. Trata-se de não invalidar campos já muito sofisticados e muito legitimados, né, em termos de produção já publicadas e apresentadas, divulgadas, né? Enfim. Nesse episódio, a gente quer destacar muito o papel de Maria Filipa, né, enquanto uma líder ousada, destemida, que lutou nessa resistência contra as invasões portuguesas. E aí eu queria saber de você como a liderança de Maria Filipa enriquece nossa compreensão sobre a participação de outras mulheres negras e anônimas no processo de independência. O grupo das vedetas, então, é um grupo de mulheres, de pelo menos umas 40 mulheres. Hoje eu tenho a dica de 3 nomes delas, não tenho de todos, mas já tenho de 3. Eu não vou falar porque eu não tenho ainda, é isso, é muito difícil, porque eu tenho só o primeiro nome, então tem que ir com calma para ver, né, o horário, a localidade que elas estavam, onde elas já estavam atuantes, eu consigo achar nessa loucura que é a busca nominativa, que às vezes demora anos, né? A Urânia Valério, como eu te disse, já estava o panfleto publicado há muito tempo, e aí você demora décadas para alguém ir lá e, né, descobrir. No caso, fui eu. Então, você tem... É muito importante, porque, inclusive, o Felipe mostra que depois da luta pela independência, a Maria Filipa, como marisqueira e como uma mulher capoeirista, ela continua se organizando com outras mulheres, né, na luta por direitos. Isso é muito bonito. Como de resto, todas elas. Né? Veja, e esse ano eu escrevi um artigo que eu digo o seguinte, né? Afinal de contas, por que elas foram lutar na independência, cada uma à sua maneira, tirando Joana Gé, que a gente não sabe, porque ela morreu antes, né, da luta ter sido resolvida, né, dos portugueses serem expulsos. A Urânia Valério, a Maria Quitéria e Maria Filipa, elas, a partir do engajamento delas, né, nas lutas pela independência do Brasil na Bahia, elas vão lutar por outras coisas. Então, elas estão... lutar na independência foi uma maneira que elas encontraram de ocupar o espaço público e, a partir daí, começar a construir uma luta por direitos e por cidadania delas e de outras mulheres. A gente tem muito ouvinte que está estudando, que se interessa por história, né? E eu queria ouvir de você quais são os desafios do ponto de vista histórico para a recuperação da memória de Maria Filipa e de outros personagens, e que dicas você deixa para quem busca estudar essas figuras tão importantes que ainda são invisibilizadas pela chamada historiografia oficial. Eu também não gosto da historiografia oficial. A gente tende a achar que é aquela produzida no Sul, no Centro-Sul, né? Ou então, como o governador de Minas chamou recentemente, Aliança Sul-Sudeste. Sudeste e Sul, que ele quer separar. A gente lida com cada coisa na vida, né? A historiografia tradicional, eu estou aqui entendendo historiografia tradicional, é aquela que produz o livro didático, que está no livro didático, e que é consumida, né? E ele então distribuído para todos os alunos do EAPOC ao SUI. Bom, qual o desafio? É político, é vontade política, né? O que falta? Porque, por exemplo, essa coluna que eu tenho na Folha de São Paulo, né, o projeto, a série histórica que eu coordeno, não é uma coluna, é uma série histórica que eu coordeno, eu escrevo uma vez por mês, mas eu convidei várias colegas, tem alguns poucos homens, tem 8% de historiadores homens só, o resto é predominantemente mulheres historiadoras, mulheres negras, tem mulher historiadora trans, mulher trans, ainda não publicou, vai publicar, tem muitas colegas, eu chamei, fiz questão de chamar as que me antecederam no campo da história das mulheres, elas foram muito corajosas, enfrentaram muito, não enfrentaram pouca coisa, né, para consolidar o campo da história das mulheres no Brasil. Então, tem umas colegas muito maravilhosas, uma turma muito massa, que já publicou e vai publicar ainda, porque o projeto vai até o final do ano, né, é um projeto semanal. Eu estou te falando dele porque fontes há aos montes. Historiadoras que fazem, né, história das mulheres, eu sou uma delas, há tantas, né? O que falta, Adriana, é vontade política do governo federal, do governo estadual, e dos governos estaduais e dos governos municipais, né?
Por que até hoje, 2023, o livro de história tem que ser produzido em São Paulo e no Rio de Janeiro? Por que um livro que como é que chama? Consumido, ele é distribuído na Bahia, não pode ser produzido por historiadores baianos, evidentemente, eu sou paulistana, estou falando nem de mim, ainda que, né, eu seja da cadeira de Bahia 1, Bahia 2, não é uma questão pessoal, é uma questão, né, de você diversificar a produção do livro didático, e isso significa garantir conteúdos que tensionam essa narrativa que está até hoje no livro didático, com mais iconografias e com recortes e fotos de documento, mas isso não altera o conteúdo não foi alterado. Eu estou analisando, eu analiso anualmente livros didáticos de história, né? É uma tragédia. Por que teve as guerras na Bahia? Porque os baianos não queriam separar com Portugal. A gente está falando disso de um historiador que é professor da Unifesp. Isso é uma vergonha. Quer dizer, é uma vergonha. Isso está resolvido, pelo menos, desde o começo do final do século XIX. E isso está no livro didático de 2020. Então, assim, é vontade política. Como que a gente deve começar a fazer pesquisa sobre isso, né? Quais são os caminhos? Os caminhos, eles podem ser dentro da universidade e fora da universidade. A universidade, a história não é produzida exclusivamente pelas pessoas que estão na universidade, né? Há muita gente produzindo coisas com qualidade. E é isso, é ter gosto pela leitura, né? Você começar tendo gosto pela leitura na universidade, é você fazendo um curso de alguma maneira, né? Um bacharelado, tentar a iniciação científica, agora as bolsas voltaram, então você tem mais editais, né? Finalmente a gente sai daquele período muito difícil, né? Nos últimos 4 anos, um período de autoritarismo, de extrema-direita, muito complicado, e depois, né, que se sobrepõe com uma outra dificuldade, que foi a pandemia, e é isso, assim, se inscrever, pensar em iniciação científica, né, ouvir, ler o que as pessoas estão produzindo, acompanhar esses projetos, nesse projeto da série histórica na Folha de São Paulo, Mata Brasil, sem falsa modéstia, é um dos projetos mais bonitos que tem, né, de história das mulheres, história pública. É um projeto muito sofisticado mesmo, e é feito com muito carinho por uma equipe, né, eu coordeno junto com um parceiro querido, que é o Neif Haddad, que é um repórter especial da Folha de São Paulo, com uma equipe da Folha de São Paulo, que eu não tenho, aliás, gosto demais, eles são muito massa, com uma estrutura boa, graças ao apoio de uma editora, que vai publicar né, os artigos em livros, que é a editora Contra a Corrente. Então, eu acho que fazer boas parcerias, né, parcerias respeitosas, parcerias, né, que estejam interessadas, né, numa democratização da luta por cidadania e do acesso a coisas e produtos e políticas públicas, eu acho que é um caminho bem interessante. Então é isso, tem muita coisa boa, eu super agradeço. Qualquer dúvida é só entrar em contato, estou por aí. Nossa, eu que agradeço reservar um tempo nessa correria tão grande, que bom, né, que nesse processo de independência, esse bicentenário, mais mulheres estão sendo ouvidas para falar sobre outras mulheres da independência, que realmente jogaram luz sobre essas histórias que, infelizmente, são muito invisibilizadas, né? Que bom que você está liderando alguns processos nesse sentido. Então, te agradeço muito. Querida, muito obrigada, viu? Desejo muito sucesso com o seu podcast, vida longa, viu? E parabéns de novo por essa iniciativa. Como eu falei, nesse episódio a gente vai enfatizar a importância de Maria Filipa, um símbolo de força, liderança e multiplicidade. A ideia agora é abordar 2 perspectivas interligadas. Uma focada na historiografia, realçando o papel dessa heroína na luta pela independência, e, em seguida, discutir Maria Filipa numa chave contemporânea, ou seja, relacionada ao feminismo negro e ao ativismo. É importante ressaltar que essas perspectivas se entrelaçam, pois discutir Maria Filipa é discutir o presente. A gente conversa agora com Felipe Peixoto Brito, que é itaparicano,
pesquisador independente sobre a história de Ilha Itaparica e graduando em História. Ele vai falar sobre as descobertas mais recentes que vem fazendo sobre a história da nossa heroína. Antes de tratar de Maria Filipe, eu gostaria de saber sobre a Ilha Itaparica, de maneira geral, assim. Em especial sobre a Ilha Itaparica naquele período, durante aqueles anos de 1822 e 1823, né, quando a ilha tinha o nome de Arraial da Ponta das Baleias. Quais eram as particularidades sociais, econômicas e culturais da ilha e por que ela era um lugar estratégico? Bom, a ilha de Itaparica ela está presente na história da colonização do território brasileiro desde o início, né? Ela teria sido descoberta, vista pela primeira vez pelos portugueses em 1501, a mesma data ali da Baía de Todos os Santos, ainda naquelas viagens de Américo Vespúcio. E logo depois, todos os acontecimentos, né, históricos que foram importantes para a memória do Brasil, acabaram tendo alguma relação com a ilha de Itaparica. Do que é que eu estou falando especificamente? Estou falando da primeira relação com os povos indígenas, né? A guerra contra os povos indígenas. Um caso muito famoso de antropofagia, que é o Francisco Pereira Coutinho, donatário da capitania da Bahia, que acaba sendo comido ali na ilha de Itaparica. Logo depois, a ilha passa a ser uma sesmaria, para logo depois ser convertida em uma capitania hereditária, a 14ª capitania hereditária do Brasil. Isso é muito curioso, porque os territórios das capitanias hereditárias acabaram derivando a maioria dos estados que a gente tem hoje. Eram grandes porções de terra, mas a ilha, apesar de ser a maior ilha da Baía de Todos os Santos, ela acabou com essa configuração territorial bem específica. Isso aconteceu ali no começo da segunda metade do século XVI, 1552, 1556. Daí para frente, ela vai continuar sendo esse território único, com desenvolvimento bem singular. Você perguntou por que Arraial da Ponta das Baleias? Porque desde 1602, ali já no período da União Ibérica, foi implantado na ilha a caça aos cetáceos, a caça às baleias, né? As baleias eram caçadas nas costas do Brasil para a fabricação de óleo de baleia, que era o petróleo até a descoberta do mesmo no final do século XIX. Então, essa atividade econômica é uma atividade bem específica que empregava milhares de pessoas escravizadas e que proporcionou à ilha um desenvolvimento econômico bem particular e fazendo dela um território assim destacado ali dentro da Baía de Todos os Santos. A ilha não é recôncavo, muito menos é região metropolitana de Salvador. Ela acaba sendo um território único. E em 1822, ao contrário do que a gente é levado a pensar por causa do próprio imaginário de ilha, né? O que é que a gente pensa uma ilha? Uma ilha é uma porção de terra com coqueiro no meio, isolado, poucas ou nenhumas construções, construções de palha. Não era o caso, né? A ilha de Taparica tinha a Fortaleza de São Lourenço, que é a única fortaleza militar fora de Salvador, sem ser Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, a Fortaleza de São Lourenço e as fortificações de Salvador. Tinha um pequeno forte dentro do Rio Paraguaçu, mas o Forte de São Lourenço fazia parte do sistema defensivo da Baía de Todos os Santos. Ele já existia há 180 anos, na Guerra da Independência, ali em 1822, e fazia parte de todo um sistema defensivo que se estendia por toda a ilha. Então a ilha tinha uma população ainda não definida, mas que girava em torno de 15 mil pessoas. Ela tinha um regimento militar com mais de 1.000 soldados e 8 companhias. Então era um lugar muito interessante, do ponto de vista de desenvolvimento de uma cidade, né, no começo do século XIX, ali da Guerra da Independência. Era um lugar onde circulavam ideias políticas complexas, jornais do Rio de Janeiro eram vendidos na botica, ali no centro de Itaparica, e isso proporcionou um caldeirão de fatos, né, de pequenos fatos, que levou aos episódios da Batalha do 7 de Janeiro, da participação de Maria Filipa e tantas outras mulheres anônimas nessas lutas, né? Então, assim, Itaparica era o meio termo entre o recôncavo da Bahia, que é muito maior do que o que se entende por recôncavo hoje, e até os sertões e adentro, e a cidade do Salvador, que era a capital da província da Bahia, mas também era o segundo maior porto da América Latina, né, naquele momento. Então a ilha é muito rica, muito importante para esse
cenário ali da Bahia, nesse 1822, 23. Maria Filipa era uma mulher negra, marisqueira, pescadora, capoeirista, ganhadeira, do candomblé e líder militar. Assim a gente viu a descrição dela, onde a gente leu a respeito. Ou seja, ela era uma mulher múltipla, né? E eu queria saber como foi a participação dela nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. A participação de Maria Filipa é algo que precisa ser ainda mais estudado, porque a participação de Maria Filipa, descobrir o que ela fez enquanto indivíduo e como pessoa, é tão importante quanto, desse ponto de vista, enquanto personagem, heroína que ela tem, força de representação, como também para uma questão feminina e de entendimento de que, assim, olha, não é possível, é possível e assim tem se imaginado por causa de questões de machismo, dessa coisa toda patriarcal que a memória e a história e a sociedade se construiu, mas você não pode pensar que uma guerra é feita só por homens, né? Numa guerra, algumas limitações elas são deixadas de lado. Meninos viram homens, mulheres viram soldados. Maria Quitéria, Joana Angélica são expoentes, Maria Filipa, elas são casos máximos, são mulheres que conseguem reunir um conjunto de façanhas e passar, mas assim, em cada esquina da Guerra da Independência da Bahia, em cada pequeno povoado, pequeno fronte dessa guerra, e até mesmo em outras cidades nas questões, sempre houveram Marias Filipas e Marias Quitérias, mulheres que estavam tomando decisões já naquela sociedade ali e motivando outras, rompendo barreiras e limites impostos dentro da sociedade. Porque, ao contrário do que a gente pensa, isso é muito mais antigo e muito mais poderoso, né, do que a nossa perspectiva, a nossa imaginação nos faz crer. É importante observar, a partir do caso de Maria Filipa, que era indiferente da classe social. Você podia ser um escravizado, ex-escravizado, não escravizado, rico, como era o caso da princesa Leopoldina, ou pobre, como se supõe que seria o caso de Maria Filipa, aqui na ilha de Itaparica. O fato é que você tem diversas presenças femininas como personagens principais nas narrativas da guerra. Só que, falando da participação de Maria Filipa, ela é um caso excepcional, Adriana. Ela nos oportuna fazer uma reflexão muito interessante sobre as leituras e as atribuições que se fazem a personagens femininos ao longo da história. Veja, no caso da princesa Leopoldina, por mais que ela tenha sido uma grande articuladora política, etc. e tal, querem sempre reduzir ela à figura da mulher traída. Patrícia Valim falou muito isso, falou agora ao vivo da Folha, né? A mulher traída, a reclusa, sabe, até os problemas de saúde que ela teve no final da vida, e se esquecem ou tentam ofuscar os seus momentos de auge, que isso é natural de todo ser humano. Como o Dom Pedro era esquizofrênico, etc. e tal. E no caso de Maria Filipa, aconteceu algo inacreditável, quase uma violência. Veja bem, quando você pega os trabalhos de professora Amy Cleide, ou o Baldo Osório, ou Xavier Marx, qualquer referência escrita do tempo passado, né, e do tempo presente sobre Maria Filipa, em nenhuma delas você vai encontrar essa narrativa sobre retirar de soldados, se seduzir os soldados e tirar a roupa deles e dar surra de cansação na beira da praia. Essa coisa de ser meretriz, prostituta, isso não existe na narrativa oral da Ilha de Itaparica. Isso não foi coletado na pesquisa de Anne Cleide. Ela não ia ignorar esse fato, até porque problema nós não temos nenhum com a profissão da meretriz, e se ela fosse, isso não é um demérito, não é nenhum problema. Mas veja, isso não está presente, isso não aparece. Isso vai aparecer depois. Vai aparecer já em Salvador, através de alguns historiadores ou pessoas ligadas à história, a instituições de memória. E aí você tem a Maria Filipa seduzindo, porque essa história ela passa a ser
uma história fenomenal e confundível com outras histórias, né? Se mistura com as histórias da Bíblia, com aquele lugar comum que se quer colocar a figura feminina. Ora, Maria Filipa foi uma mulher que venceu os soldados portugueses, então ela enganou os soldados. Ela enganou, porque mulher para vencer tem que enganar. Enganou e usou o corpo, porque ela era uma negra. E se ela era negra bonita. Era uma negra do corpão. E aí, no final, teve a traição, e a traição se deu com o quê? Com o veneno, com a urtiga da Cansanção. Então é uma história, é uma fábula que mexe com o imaginário das pessoas e que acaba sendo repetido mais de 1 milhão de vezes, mais do que a própria história. Ninguém vai dizer, não, ela foi guerreira, ela foi corajosa, não, ela traiu, ela seduziu, ela, sabe? Porque isso, de certa forma, é como se dissesse assim, tudo bem, Maria Filipe é uma heroína, mas era heroína por quê? Porque ela usou o corpo para seduzir o soldado português. Alguém quer que essa narrativa se sobressaia sobre aquelas que são dela, não. Era uma mulher guerreira capoeirista. Pouco se fala que ela era capoeirista. Se ela era capoeirista, por que além da surra de Conceição ela não deu uma voadora? Se Maria Quitéria está num quadro com a baioneta na mão, o que impedia Maria Filipa de segurar uma arma, né? Mas que não fosse uma baioneta, se fosse um facão, por que uma mulher... E logo na Bahia, que tem tanta mulher forte e retada que arrebenta homem, pega pela gola da camisa, né? Xavier Marx já foi taxado de racista recentemente, por conta dos seus trabalhos, dos seus últimos trabalhos, que tem realmente os vícios da época, né? Ele era um homem do seu tempo. Não fazendo a defesa aqui do autor, porque não é ele que interessa a personagem, interessa a Maria Filipa, mas ele fala que Maria Filipa correu pelos becos da rua de Itaparica, das ruas de Itaparica, com a baioneta na mão, correndo atrás de um português que seria traidor. Ele diz que Maria Filipa estava à frente dos trabalhos, coordenando os trabalhos para cavar trincheira na beira da praia. E que ao ser interpelada por um escravizado que estava cavando a trincheira, que disse que estava cavando a própria cova, fazendo uma ironia, né? Não estou cavando a trincheira, estou cavando minha própria cova, que eu vou morrer aqui, os portugueses vão me matar. Ela pegou o facho, uma tocha com palha de urucuri, com palha de dendê, aceso, e sacudiu a brasa em cima dele, assim, cave, mas não é para você não. Então, assim, a Surra de Cansanção é uma trova popular que ela obriga um português a cantar. Ela pega o português pela gola da camisa, tira ele do chão com um pedaço de porrete na mão. Ela ia surrar ele, disse, cante, cante português, senão eu te mato. Havemos de comer, marotos com pão, dar-lhes uma surra, bem de cansanção, fazer as marotas morrer de paixão. Veja, Maria Filipa chamando o português de marota, brincando com o gênero ali, dizendo a ele é o quê? Ele tá achando que eu sou uma mulherzinha? Ela é retada, ela dá-lhe porrada e assim, isso me inspira muito. Esta mulher interessa bastante. Esta mulher inspira, porque a gente está vivendo tempos de aumento significativo da violência contra as mulheres. A violência não se deve se combater com violência, mas ela deve ser denunciada. A pessoa não pode se sentir intimidada. E aí, quando você tem um exemplo, você tem um espelho, você olha e pensa, poxa, Maria da Penha, Maria Filipa, eu não vou ficar nessa, eu vou denunciar, eu vou tomar uma atitude, eu vou me defender, eu vou dar uma surra de cansanção nele, sabe? Aquela coisa de você reagir. Ela, para mim, é uma revolucionária. Ela é uma pessoa que rompe com o seu tempo. Eu já falei isso em algumas entrevistas. Mais importante do que a participação dela, do que ela teria feito na Guerra da Independência, é o que Maria Filipa está fazendo agora, 200 anos depois. Maria Filipa virou poema, música, texto. Maria Filipa mexe com cabelo. Maria Filipa empodera a menina mais gordinha da escola. Porque é isso, porque tem o rosto negro que interessa. Existe um desenho, um retrato falado feito sobre Maria Filipa. E ainda assim insistem em usar uma foto de uma outra mulher que foi fotografada
em São Paulo, no Rio de Janeiro, em um período totalmente diferente. É a mesma mulher, dizem que é Luísa Maim, dizem que é Dandara, é qualquer mulher negra, porque ela tem traços que interessam a uma leitura. Interessa, é uma negra bonita, como eu já vi muita gente repetir isso. A negra do nariz redondinho, assim, ó, não interessa muito para essa sociedade. Entretanto, Maria Filipa era assim, muitas são assim, nós somos assim, enquanto seres humanos, e a gente precisa aprender a olhar outros rostos. E ela é completamente isso, né? Ela é outro rosto, ela é outro lugar, ela é outra cor de pele, sabe? Ela mexe com outros lugares. E então, assim, é disso que se trata, né? Ela teria feito isso, agregado outras pessoas. E eu acho que o mesmo efeito que ela causa hoje, ela causava no passado. As pessoas olharam assim, rapaz, uma mulher dessa aí, meu irmão, na frente, bora lutar também, viu? Vamos agir, se ela pode, eu também posso. Adorei, adorei, adorei. Eu queria saber uma curiosidade, porque eu li que Maria Filipa morou num casarão chamado Convento, né? Eu queria que você falasse mais sobre essa residência e também sobre as Vedetas, que é o grupo que É, ela liderava. isso é muito importante. Por exemplo, não existe referência historiográfica sobre Maria Filipa morar no convento. Isso é associação. Como se presumia que ela era prostituta, e em um trecho da quarta edição do livro de Ubaldo Osório, que é uma edição póstuma, né, ele editou o livro 3 vezes vivo, e depois a Fundação Cultural do Estado, durante a ditadura, fez a quarta edição do livro dele, que é essa da capa azul, que todo mundo olha, mas que é uma edição, por exemplo, que chama Maria Filipa de Estrambelhada, e isso não foi dito por Ubaldo em vida. É bem interessante perceber, né, como as narrativas mudam e quem é que está no controle da narrativa. Essa narrativa não tem que ela morava na praia no convento. O Baldo fala que ela morava na Rua da Gameleira, que era a antiga Rua do Canal, que hoje tem o nome dela no Centro Histórico de Itaparica desde 1919, né? A Rua Maria Filipa, ali a Rua do Canal, que era a Rua da Gameleira, na praia do convento. O convento seria uma antiga edificação que era alugada aos pescadores no centro de Itaparica, que ficava onde hoje é o Boulevard, né? O Boulevard é hoje a zona nobre de Itaparica, onde estão as mansões ali do centro histórico. Mas antes era a banda da praia, era a pobreza da ilha que morava lá. E, segundo o Baldosório, Maria Filipa moraria ali, certo? Então ela não morava nesse convento, nesse prédio. Fazem associação, né? Como era um prédio, casas de aluguel, possível prostíbulo, é muita imaginação de quem quis sustentar essa outra narrativa sobre ela, da sedução, do tirar roupa, etc. Então, e as vedetas, a vedeta é muito importante. A vedeta, na verdade, é uma atribuição militar. Um homem poderia ser uma vedeta. A vedeta, ela tem um papel de vigia, ela fica ali observando o inimigo num flanco avançado. Isso numa configuração de guerra. Imagina aí a Troia, lembra do filme de Troia? Exército de um lado, exército do outro. Aqueles que estão na frente são os sentinelas, são os vedetas. Eles estão ali para ver o efetivo do exército e trazer informações. Na Guerra da Independência, logo no começo da guerra, quando começou os movimentos ali de Cachoeira, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Jaguaripe, a ilha de Itaparica foi abandonada porque ela foi invadida pelos portugueses em 10 de julho. E aí não existia na ilha de Itaparica ainda um efetivo militar do lado brasileiro capaz de peitar diretamente os portugueses, ou de mandar um soldado a cavalo, qualquer coisa, para chegar até a cidade de Itaparica. Então, na impossibilidade, né, de enviar um soldado, assim como Maria Quitéria, Maria Filipa e outras mulheres da ilha, executaram um papel fundamental militar, que é esse de ser vedeta. Elas iam até a cidade de Itaparica e tomavam parte dos movimentos dos soldados portugueses e voltavam com as informações. Olha, eles estão com 4 barcas fundeadas na frente do Forte de São Lourenço. Parece que tem 50 homens em cada barco. Olha, eles estão tomando água na Fonte da Bica todo dia de manhã. Dá para armar um arapuca. Entendeu? Porque os soldados portugueses utilizaram Itaparica como uma base
para as operações marítimas contra o Recôncavo. Então, para atacar Salbara, passava em Taparica, abastecia de água, pegava pólvora no Forte de São Lourenço. Então, assim, eles necessitavam de mais variados tipos de serviço, de alimentação, de fruta, de verdura. Então, Maria Filipa e outras mulheres estavam ali vendendo, alimentando a cidade, alimentando os soldados portugueses e pegando as informações. Elas poderiam, num grupo de 4, 5 mulheres, pegar um soldado desapercebido e dar-lhe porrada nele, tomar o armamento e levar para o... Só que isso jamais ficaria registrado em documento oficial. Ou você acha que um soldado ia mandar uma carta para o superior dizendo que foi uma mulher que trouxe um revólver para ele? Ele não ia fazer isso, ele ia ocultar um fato. Ele poderia até favorecer essa mulher de alguma forma ali, não coisa, mas na parte oficial, isso com certeza seria omitido. É omitido hoje. No tempo presente, colegas de faculdade excluem o trabalho de outras colegas, colegas de profissão, onde você se empenha no projeto, no final o colega homem, patriarcal, machista, coloca o nome dele só no trabalho. Se isso acontece hoje, imagina 200 anos atrás, durante a Guerra da Independência. Então, assim, isso era feito, aí, inclusive, sem nenhum tipo de questionamento, porque as mulheres não tinham nem acesso a esse mundo dos homens, os ofícios militares, etc. Era uma guerra, era um esforço significativo, importante, onde todos os braços foram úteis, mas nem todos que trabalharam foram recompensados. Então, assim, o trabalho de Vedeta era esse, de trazer informações que foram fundamentais para as vitórias militares que ela terminou participando, né? Então, ela fazia o serviço completo, ela trazia informação e depois ia lutar ainda na trincheira. Para encerrar, eu queria saber quais são os desafios de estudar Maria Filipa. Como tem sido esse trabalho de pesquisa? E também, se você puder nos contar suas últimas descobertas sobre essa personagem que é tão importante para a nossa história. Erika, estudar a memória de Maria Filipa é tão difícil quanto estudar a história da ilha de Taparica, né? Ou de qualquer outro território, por exemplo, se você quer estudar o interior, né, os sertões da Bahia, o Alto do Rio São Francisco, é uma carência muito grande de documentos, então você demora muito tempo e tem que pesquisar assuntos diversos para compreender outras esferas. O desafio na busca por Maria Filipa era estudar os personagens já conhecidos, os oficiais, os generais, os tenentes, aqueles que alcançaram benesses com essa guerra. Para estudar os pobres, você tem que estudar as elites. É no testamento do senhor de engenho que se descobre muita coisa sobre a senzala, sobre as pessoas, a condição de vida, as trajetórias individuais. São nos documentos de queixa-crime, são nos documentos da polícia, coisas que estão depositadas no arquivo público do estado da Bahia, que é uma das maiores fontes de pesquisa documental do mundo, talvez um dos arquivos mais importantes do planeta Terra, que está aqui, na Quinta dos Lázaros, disponível para consulta gratuita de qualquer pessoa. Você não precisa ser historiador, formado em lugar nenhum, para pedir um documento no arquivo público e descobrir um pouco sobre a vida e das pessoas que viveram antes da gente. Então, foi um trabalho de historiografia mesmo, apesar de eu não ser um historiador, mas eu utilizo metodologia científica, eu conheço muitos pesquisadores. Eu comecei esse trabalho lendo tudo que já tinha publicado sobre o assunto, os livros, os grandes mestres. Então, a gente começou com uma base muito boa e tivemos a felicidade de nos tornar amigos de alguns pesquisadores. Esses abriram caminhos, corrigiram os erros, eu estou sempre ouvindo muito. Professor Wellington Castellucci, professor Milton Moura, professor Sérgio Guerra, professor Jair Cardoso. É tanta gente que eu não quero me estender mais para não cometer a gafe de esquecer colegas. Augusto Albuquerque, que foi o meu pai, mentor, pessoa que me deu assim, toma aqui, ó, Braz do Amaral, Luiz Henrique Dias Tavares, tome aqui a Ciolha, leia tudo isso, quando você terminar de ler isso a gente conversa. E aí daí para você começar a fazer transcrição paleontográfica e começar a ler os documentos originais, né? Sobre Maria Filipa já é conhecida, a gente tem uma queixa-crime que a gente fez um trabalho muito interessante, está para sair na revista, é uma prosopografia, e aí o que eu posso dizer? Maria Filipa aparece
mais uma vez dando um exemplo sensacional para a sociedade. Ela aparece entrando na justiça contra um homem que agrediu a ela e a filha dela. Quem já deu uma queixa, né? O ouvinte que está aí nos escutando, quem já deu uma queixa, né? Perdeu o celular e teve que dar uma queixa. Você tem um termo circunstanciado, que ali é o que o escrivão vai pegar do seu depoimento e vai escrever ali. Se não for um roubo, for uma discussão, vai pegar o testemunho da outra pessoa e vai se formar um processo. Isso acontece há muito tempo. Em 1834 ele acontecia da mesma forma. Então foi registrado um processo criminal que se estendeu durante meses, com pedido de habeas corpus, petição. A petição mais longa do processo é em nome de Maria Filipe e é um show jurídico. Ela fala assim que ela respeita a decisão do juiz de direito, mas que nem sempre atos humanos beiram a perfectibilidade e entende que essa decisão não foi justa. E aí o processo vai para um tribunal de jurados, que vai ter jurados que são homens da elite, ricos da ilha de Taparica, donos de centenas de milhares de escravizados, e que vão de 20 a 3 votar a favor da admissibilidade do processo. Assim, dizendo que o réu, realmente eles reconhecem a culpa no réu, a favor de Maria Filipe. E é engraçado que na primeira forma que foi classificado no arquivo público, parecia que ela era acusada, mas na verdade ela é denunciante do processo. E tudo isso ocorreu ali à luz do Código Criminal de Processo, num momento bem singular, tanto para a ilha de Taparica, quanto para o Brasil, porque ali a abdicação de Dom Pedro, o estabelecimento do Código Criminal de Processo, que era quase o nosso Código Civil, né? O Brasil era um país que tinha escravidão, não conseguia fazer um Código Civil, mas fez um Código Criminal de Processo. Teve a abdicação de Dom Pedro e a criação da Vila de Taparica. Tudo isso aconteceu no mesmo intervalo cronológico ali, 32, 33 e 34. O processo é de 1834. Então você tem ali vários nomes que são quase todos veteranos da Guerra da Independência. Eu chamo de elite patriótica. São todo mundo que lutou na Guerra da Independência e acabou com um cargo público na ilha de Taparica. E a Maria Filipa alcançaria uma benesse nessa sociedade por quê? Porque a elite patriótica se interessaria em defender os interesses de uma mulher pobre e analfabeta, numa querela contra um homem. Me conta onde é que vai sair o artigo. Na Veredas da História da UFBA. A gente está esperando, é o próximo número agora, o número 16. O artigo assinado por mim, professor Milton Moura. Nós estamos na expectativa e vamos compartilhar muito quando sair, para levantar discussão sobre ela. Não paramos por aqui. Estamos em busca de um outro documento e a gente tem quase certeza que existe, estaria no Arquivo Nacional, uma correspondência desse juiz de direito, talvez complemente o processo. Então, é primeira mão, viu? Nunca disse isso em lugar nenhum. Não antecipando agora, porque a gente sabe que vai acontecer, que a personagem, ela está conduzindo esses trabalhos aí todos. Ai, que legal, Felipe. Eu te agradeço muito por participar, por dividir com a gente esse conteúdo, né? Esse processo de pesquisa também. Tem muita coisa para ser descoberta. E vamos contribuir, Adriana. Fala do que você quiser aí, se tiver com algum projeto de mestrado, doutorado, o que eu puder ajudar, que você vê que é interessante. Eu sou muito aberto, eu não tenho... Os documentos têm que ser de todo mundo, eu mando as coisas, isso é bem de boa, porque eu só consegui fazer assim. Um abraço. Em 2008, Maria Filipa passou a fazer parte do cortejo do 2 de julho. Isso fez sua história ser ainda mais conhecida. Ela ganhou o título de Matriarca da Independência de Taparica, sendo reconhecida como uma heroína do Brasil. Já no ano de 2018, Maria Filipa recebeu o título de Heroína da Pátria Brasileira e teve seu nome registrado no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
Mas antes disso, em 2005, 3 mulheres negras criaram a Casa de Maria Filipa. São elas Hilda das Virgens, Gildete das Virgens e Valdíria Lopes, nossas próximas entrevistadas. A Casa de Maria Filipa é um espaço político-pedagógico de afirmação, inclusão, produção de conhecimento e empoderamento feminino, e que tem como referência, claro, a nossa heroína Maria Filipa de Oliveira. Na conversa, a gente vai falar também sobre o Monumento a Maria Filipa, que foi inaugurado recentemente em Salvador, em um evento que contou com a participação de Hilda, Gildete e Valdíria. Então, vamos ouvi-las. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente. Eu sou Hilda Virgens, sou diretora da Casa de Maria Filipa, sou pesquisadora da história da heroína. Desde 2003, 2002, nós começamos a pesquisar a história dessa heroína, e a gente veio de lá para cá, mesmo que mergulhado nisso, entendeu? A nossa história, nesse momento, fora outros trabalhos que a gente faz, é pesquisar e colocar Maria Filipa na contemporaneidade. Sou professora de português e francês, de língua francesa, estou fazendo formação em psicanálise e também trabalho com a questão das cores, sou cromoterapeuta, né? Vocês têm. Nossa! Meu nome é Gildete Virgens, eu estou engenheira química, trabalhei na universidade, fiz pós-graduação, cheguei até o doutorado, trabalhei na Embasa, no Departamento da Água, e a minha tese foi sempre versada para essa área da água, e eu trabalho nessa área, tentando conscientizar pessoas com relação ao consumo da água. Gosto muito de fazer verso, gosto de música, canto num coral em japonês, que eu também aprendi um pouco do japonês, não falo, mas entendo um pouco, estudei um tempo, e eu amo a música, né? Então gosto muito de cantar, e sempre que possível estou cantando. Então, e nessa história de Maria Filipa, nos identificamos, né, também pela própria história do povo negro, né, de ter que se virar, apesar das dificuldades. Então, nós nos espelhamos, né, nessa história, porque parece com a nossa também. Então, é muita luta para a gente conseguir alguma coisa. Eu interpreto a Maria Filipa nos desfiles, nas apresentações, aí eu sou a Maria Filipa, e escrevi alguma coisa sobre ela, e geralmente nesses eventos eu faço a interpretação do texto que eu mesma escrevi. Então, essa é a Gildete. Eu sou Valdíria Lopes, eu sou uma mulher preta, moro em um espaço considerado quilombo urbano, Curuzu Liberdade, sou líder comunitária, sou uma mulher de Iemanjá, sou uma Equete de Ogum e sou pedagoga. Perfeito, perfeito. Eu queria começar perguntando, porque assim, Maria Filipa, ela esteve ausente na historiografia tradicional por um longo período, né? Mas, por outro lado, ela permaneceu viva na memória popular, em especial na Ilha de Taparica. Eu gostaria de saber como vocês entraram em contato com a história de Maria Filipa, né? Porque vocês entraram em contato antes de muita gente. Como é que foi esse encontro? Esse encontro se deu através da professora Eni Cleide, que é a professora aposentada da UFBA. Ela estava trabalhando na Faculdade de Olga Médici desde o ano 2000, que ela trabalha com patrimônio imaterial. Desde o ano 2000, ela estava na Ilha de Taparica, e ela ouviu falar, não só em Maria Filipa, como outras mulheres e outros homens também, que lutaram e que ainda continuam invisibilizados. E a professora Eni Cleide
disse que a questão de Maria Filipa vinha sempre à tona, mesmo quando ela ia procurar outras coisas, sempre vinha Maria Filipa. Aí ela fez um recorte com os alunos dela no ano 2000, e de 2000 até 2005 ela se dedicou só à heroína. Desse projeto gerou um livro, que ela escreveu um livro sobre a heroína, mas como você falou, ela sempre esteve viva nas memórias dos taparicanos. Sempre teve, sempre tinha um comentário sobre essa mulher. E vocês conheceram a professora N lá em Taparica ou não? Alguém é de Taparica aqui? Não. Não. A Secretaria da Reparação, o SEBRAE, ele estava com um projeto para desenvolver as comunidades. Eles queriam potenciar as comunidades através da sua cultura. Então, foi feito um grupo de trabalho envolvendo a Secretaria de Turismo, Secretaria de Trabalho, SEBRAE, Secretaria da Reparação, junto com as comunidades. E a professora Aninha Crede é contratada do SEBRAE enquanto pesquisadora, porque ela criou uma metodologia da interpretação do patrimônio com comunidades, e ela foi convidada pelo SEBRAE, consultora do SEBRAE, para trabalhar com a comunidade. Ela ficou com essa parte de estar identificando as potencialidades da comunidade e fazer com que a comunidade reconhecesse esse patrimônio e ressignificasse. E tiveram várias reuniões em vários bairros. Aqui no Curuzu, não foi o contrário. Então, cada reunião vinha um professor, vinha um historiador, um antropólogo, e uma dessas reuniões veio a professora Eni. E aí ela veio fazer isso. Nesse encontro, né, nós ficamos um pouquinho a mais da reunião, ela começou a me falar dessa pesquisa. E interessante que quando ela passou essa pesquisa, eu, Valdíria, me identifiquei imediatamente com Maria Filipa. E aí, daquela coisa, eu liguei para a Hilda, e digo, Hilda, eu conheci a professora agora, eu conversei com ela, e ela tem uma pesquisa que é a cara da gente. As coisas que ela me contou, a professora Aninha me contou, eram as coisas que ouviam quando crianças na minha casa. E eu consegui ver nas mulheres pretas da minha família. E aí eu falei com minha prima, digo, olha, a gente tem aqui, a gente vai se dedicar. E a professora Nicrede me entregou. Ela disse, você agora vai ser responsável de Maria Filipa, lá na Liberdade, Curuzu. E ela me deu vários caminhos, né? Eu fiz vários cursos lá na OGAMET, né, com ela, para estar sabendo lidar com esse patrimônio material, para ressignificar. Mas foi assim que Maria Filipa entrou no Curuzu, na Liberdade, através da professora Niclete e da identificação da gente com ela. E aí a Casa de Maria Filipa, então, nasceu em 2005 como espaço de empoderamento feminino, né? E de produção de conhecimento. Tudo a ver com vocês, né? Na verdade, o espaço já existia. Porque a minha família tem um repertório no Curuzu de trabalhar cultura. Então, já existia. Já faziam vários eventos, tanto culturais como acadêmicos, dentro desse espaço. O que a família fez, o que as mulheres pretas das Virgens fizeram foi o seguinte, dar o nome desse espaço a Maria Filipa. Como é que se chamava antes? Centro de Estudo e Pesquisa Manuel Clarindo das Virgens. Manuel é meu pai, ele é contador de histórias. Interessante essa parte, quando Valdira passou para mim, ela lembrou, porque meu pai contava histórias para a comunidade. Ele chegava do trabalho cansado, mas as crianças já estavam esperando. E ele pegava, começava a contar histórias, levava muito tempo contando histórias. E quando Valdira soube da história de Maria Filipa, ela falou, Hilda, tem a ver com a gente. A nossa casa já é um lugar que as pessoas visitavam, para que meu pai sempre gostou de livro, de leitura. Nós lemos muito na infância. E aí, Valdira, para ter muito a ver com vocês. Eu trouxe para a família, Valdira falou comigo, e eu trouxe para a família. Para a Gildete, a outra aqui, a outra para formar um triângulo, né? Depois a família toda tomou conta, mas inicialmente
Valdir, eu e Gildete. Perfeito. Aí se transformou em Casa de Maria Filipa em 2005. Na verdade, a professora Eni, essa questão de Casa de Maria Filipa é um projeto da professora Eni, que ela pensou uma casa interpretada com Maria Filipa, e que tivesse objetos, roupas, seria a casa mesmo de Maria Filipa. Mas o grupo de mulheres do Curuzu achou melhor ampliar nessa casa, não ter só as coisas de Maria Filipa, como a professora Eni escreveu lá atrás, que era uma casa ressignificada. As mulheres pretas achou melhor ampliar uma casa que discutisse todas as outras coisas relativas às mulheres pretas, inclusive trabalhasse Maria Filipa na contemporaneidade. Então, a casa surge assim, mas o projeto Casa é da professora Eni Cleide. Que não, exatamente. Agora, a ideia da Casa de Maria Filipa, agora, quando nós pensamos na Maria Filipa na contemporaneidade, seria primeiro para devolver a dignidade, o reconhecimento das mulheres hoje na contemporaneidade. E até porque, se Maria Filipa existiu, que a gente nunca duvidou, claro que através da nossa ancestralidade, isso vai passando de geração para geração, ela está aqui. Inclusive, o professor Walter Costa, né, que é historiador, ele disse que as descendentes de Maria Filipa estão espalhadas pelo mundo. E a gente vê várias mulheres pretas hoje no mundo. Oprah, Michelle Obama, essa que veio aqui, como é o nome dela? Que veio aqui fazer palestra recentemente com ela. Angela Davis. E aqui no Brasil, milhares, né? Então, tem aqui... Benedita da Silva. Exatamente. Várias pessoas. Então, essas mulheres são descendentes de Maria Filipa. Elas estão aqui. Então, como eu disse mesmo, nossos passos são de longe. Aí também aqui, nós estamos representando, estamos no lugar delas, e vamos passar para outras gerações essa história das mulheres pretas que vão continuar existindo. Eu queria que vocês me falassem de que forma a trajetória, né, de liderança e resistência de Maria Filipa se reflete na missão desse espaço, né? E queria que vocês falassem um pouquinho também sobre a história do local, né? Desde quando ele foi criado, quais as principais realizações até o momento. Bem, em 2005 foi inaugurada a Casa de Maria Filipa. Em 2006, pela primeira vez, a gente inseriu no cortejo 2 de julho. Não sozinho, mas a gente está nesse movimento para inserir Maria Filipa, representando não só a heroína negra, mas todo o povo negro, homens e mulheres negras, que lutaram pela independência e não estão aparecendo na história oficial. Não apareceram e ainda não aparecem na história oficial. Em 2006. Em 2007, a gente fez oficina de artesanato e trabalho na comunidade. Em 2009, nós criamos, para homenagear essas mulheres que a gente já conheceu, que continuam atuando na sociedade, nós criamos o título Maria Filipa na Contemporaneidade. O resgate, o reconhecimento, e a dignidade da mulher preta na comunidade, e dar visibilidade a essas mulheres. É interessante que, quando a professora Ailda criou esse título, um dos objetivos desse título foi titular todas as mulheres da comunidade. As mulheres que continuam ainda invisibilizadas. Lavadeira, né? As mulheres, as cozinheiras, a babá, a empregada doméstica, as donas de casa. Então, as primeiras mulheres a receber o título foram as mulheres da comunidade. Eu acho isso muito importante, eu sempre falo isso, porque são mulheres que, se a Casa Maria Filipa não faz isso no Curuzu, elas não iam ser lembradas, uma ou outra. Mas a gente fez questão de titular todas, entendendo que todas são matrizes para que nós estivéssemos aqui agora. Né? Nós somos herdeiras dessas mulheres que vêm de Acarajé, que vêm de Atitude, e o Curuzu ele tem uma história com mulheres muito grande, mulheres fateira, lavadeira, quituteira, rezadeira, parteira. Eu sou bisneta de parteira. Muitas pessoas de moradores do Curuzu nasceram da minha bisavó.
né? Assim, muita. Você tem muitas referências dessas mulheres. Então, essas mulheres foram tituladas, foram as primeiras a ser tituladas pela Casa Maria Filipa. Depois, a Casa Maria Filipa ampliou para outras mulheres de outros setores, da questão religiosa, as mulheres na academia e em outros setores. Mas, o primeiro momento, a preocupação foi titular todas essas mulheres, as quais são nossas matrizes. Sim, é interessante também esse trabalho nosso, porque a gente também nós temos o viés de educação, de cultura, né, muito forte dos dois lados. Do lado da minha mãe, a primeira escola de lá do Curuzu vieram dos nossos avós maternos, então eles já tinham, naquela época, eles já tinham ideia de que a educação se fazia também em combinação com a alimentação. Então, eles já tinham essa ideia da pessoa ir para a escola, mas também ter uma alimentação na própria escola, uma vez que eram pessoas mais carentes. Então, viemos disso tudo, né, conhecendo toda essa problemática, e a coisa muito forte para a gente era que a gente estudasse, porque o meu pai dizia, porque uma coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento. E ele no leito de morte pediu que, na medida da possibilidade dos meus 3 irmãos mais velhos, que ninguém parasse de estudar, que não deixasse ninguém parar de estudar. Então, tudo isso vem está dentro de nós, e a gente quer mostrar essa força que vem dos nossos ancestrais, para deixar o nosso legado também aí na sociedade atual, né, com os nossos jovens, nossas crianças, e é por aí. Você, Dete falou, né, dessa questão da gente estar querendo servir de exemplo, né, servir de espelho, porque é importante isso. E é importante também que os mais novos, os adolescentes, entendam que a gente tem uma força, um poder ancestral, que nós somos aqueles pretos e pretas, negros e negros, que desceu naquele negreiro. Somos o mesmo, não mudamos em nada. Nós somos aquelas pessoas, então é importante isso. E quando o Dete fala, o pai dela já sabia da questão da alimentação, dessa questão. É uma outra coisa importante, porque para a gente sempre foi tudo com muita dificuldade. Eu sou filha de lavadeira, eu já tive necessidade de alimentação, muitas vezes. Eu nasci, não tinha água, não tinha luz, mas isso não diminuiu a minha força, e não deve diminuir a força. Então, eu acho que essa história deve ser contada. Não que eu acho que para você para você construir um lugar de poder, você tem que sofrer. Isso, para mim, não funciona. Mas o adolescente tem que saber que você pode passar, como diz o povo, pela pendenga toda, e lá na frente você vai alcançar, sim, se você tiver determinação. Eu fico muito feliz que nesse ano, principalmente nesse ano, né, a história de Maria Filipa está sendo destacada, porque durante muitos anos se questionou, inclusive, a existência dela, né? Os próprios historiadores falavam isso, e não serve a ninguém esse apagamento, né? Muito pelo contrário, a gente tem que buscar outras heroínas que eu sei que existem. Maria Filipa é só uma delas, né? Que foi descoberta, mas provavelmente tem muitas outras por aí. Eu sempre falo que, assim, para mim, Valdíria Lopes, eu não necessito das certidões que provam a existência de Maria Filipa. Eu não necessito desse papel, porque Maria Filipa, para mim, ela representa todas aquelas homens e mulheres que eu falei que você de ver naquele negreiro, que veio para esse mundo totalmente estranho ao nosso roteiro. Então, ela é essa pessoa, ela representa essas pessoas. Então, assim, eu não preciso de papel.
preciso de papel, entendeu? De documentos, eu não preciso. Maria Filipa, para mim, representa todos os negros e negras que desceram daquele negreiro. Entendeu? Perfeito, Essa é a perfeito. trajetória nossa. E aí eu queria trazer, né, já que um dos papéis de vocês é justamente trazer Maria Filipa para a contemporaneidade, eu queria que vocês falassem sobre um episódio muito recente, muito contemporâneo, que foi a inauguração do Monumento de Maria Filipa, nesse ano de 2023, né? Eu queria saber como foi para vocês ver e participar desse momento tão bonito, e o que representa esse momento para a nossa história. Nós ficamos muito felizes, né, de estar com um monumento ali. Mas a gente entende também que a nossa demanda é bem maior do que um instrumento, né? Nós precisamos de respeito, de igualdade, né? Nós precisamos de poder. Então, assim, a gente acolhe aquele instrumento, entende ele enquanto um instrumento importante, pedagógico, mas a gente tem consciência que ele está bem longe ainda das nossas demandas. Eu não sei se você viu, alguém colocou na internet, um dia depois, tinham várias mulheres em situação de rua deitadas lá. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente fala, eu estou falando disso. É importante, sim, você ter um instrumento, mas é importante que esse instrumento seja só para despertar políticas para que realmente contemple nossa demanda, que são muitas, e aqui tem aí, nós já andamos, mas estamos muito longe do que nós realmente precisamos. Mas eu amei. Agora, sobre o obelisco que Valdíria falou, ela tem razão, as nossas demandas são muito maiores, mas a gente não pode deixar de reconhecer que, pela primeira vez, Maria Filipa está representada. E o obelisco, como ela foi representada agora, é importante que ela está dentro, sempre é um instrumento, é um monumento, como é um monumento para representar em vários países. Existe obelisco em vários países do mundo. Então, o fato de escolher um obelisco, inclusive até a artista vai viajar agora, só ela daqui do Brasil, para uma excursão de artistas. Então, o obelisco é uma coisa diferenciada, depois de 200 anos, que as outras são estátuas, mas o obelisco tem vários no mundo, aqui no Brasil, e todos saíram do Egito. Os obeliscos saíram do Egito, tudo da África, que é a nossa mãe África, é a nossa mãe, realmente. Então, a referência não foi só Maria Filipa agora. Ele levou para Antigo Egito e Sudão, que Maria Filipa é sudanesa. Então, Egito e Sudão eram próximos. Então, foi bom que o obelisco também tem essa referência. Agora, não garante as demandas, como o Valdíria colocou bem. É muito importante que ela tenha representada, que era pior que não tivesse nada. Ela está representada. O fato de as demandas vão continuar, a gente vai lutar pelas demandas. Mas ela precisava ter um monumento para ela. Só lembrando, a Maria Filipa, ela não aparece como escravizada, que ela não é. E como ela veio do antigo o reino de Cuxi, que hoje é Sudão, ela aparece como rainha. E quem produz essa rainha é Valdíria Lopes. Então, Valdíria Lopes, Judete Virgem. Maria Filipa, que representa, e Valdíria Lopes, que produz essa rainha. Então, tem todo um trabalho para colocar Maria Filipa na rua. Então, tem a filha de Valdíria Lopes, Ana, ela faz também a questão dos adereços, e Valdíria que produz totalmente a rainha. Então, é uma produção artística, né? Tem a ver com o nosso legado ancestral, e é Valdíria que produz a nossa rainha que está aqui. Você quer ouvir ela falar? Eu quero muito. Como é que foi participar desse momento, né? Como eu estava perguntando aqui, sobre a importância desse marco, porque está no centro da cidade, né? É importante mostrar essa Salvador para quem chegar aqui, não só para quem mora, mas para quem chega, o turista. Às vezes ele fica isolado numa imagem de Salvador, né? Até embranquecida. Então, está a Maria Filipa ali, do lado do Mercado Modelo, tem uma representatividade muito grande, né? Eu queria ouvir para você como é que foi esse momento. Olhando para a ilha, né? Na realidade, contando um pouco mais para trás,
Maria Filipa, inicialmente, não era representada por mim, mas as circunstâncias me colocaram frente a frente com ela, né? É tão gratificante que eu já estive mal, eu achando que não ia conseguir fazer nada durante a noite, e no outro dia teria um desfile, e no outro dia eu fiz tanta coisa, andei, voltei para casa naquela coisa toda e descansadona, entendeu? E eu pensava que não ia conseguir nem botar o pé no chão, mas durante a noite a coisa se fez lá. Então, quando eu estou com Maria Filipa, eu estou com Maria Filipa. Quando eu estou de Maria Filipa, eu estou com Maria Filipa, né? E ela me dá, assim, sei lá, uma energia, é um pouco inexplicável. Eu só sei que na hora a coisa sai. E eu sou relativamente tímida, mas na hora a coisa sai, né? E aí, então é uma energia que acho que não é só para mim que ela passa. A Maria Filipa passa energia para toda a galera, para dizer assim que realmente nós estamos aqui e estamos prosseguindo, né? Ela apenas não está no corpo, mas a energia dela, a força dela, de todos os nossos ancestrais, a gente sente nesse momento, entendeu? E é isso aí, a gente quer passar isso para todo mundo. Eu queria que vocês falassem como faz para conhecer a casa de Maria Filipa, se ela está aberta, tem um horário de funcionamento, ou se ela só abre no dia dos eventos, como é que faz para o público interessado comparecer? A gente faz através de agendamento, né? Estamos assim, abertos para visitação, mas através de agendamento. A pessoa liga, pode ser pelo Instagram, algumas pessoas já mandaram coisa pelo Instagram. A gente tem uma taxa simbólica, né, para manutenção, porque a gente tem um espaço lá. E quando a pessoa usa, precisa recuperar, pagar pessoas para limpar, e tem uma taxa mínima para manutenção, que varia de acordo com a escola pública, ou escola particular, ou pesquisador, uma taxa simbólica. Mas a pessoa pode agendar, a gente pode ver um telefone, mas tem um Instagram que pode fazer essa visitação. Apesar da relevância dessa casa, né, do instrumento pedagógico, didático que ela é, a importância que ela traz, né, no seu repertório, que ela representa, ela leva a Maria Filipa representando os negros e negras que lutaram na independência do Brasil na Bahia e foram invisibilizados por esse tempo todo. É uma casa que não tem ajuda. A gente não tem recurso para fazer as coisas. Tudo lá é feito com muito sacrifício, com o dinheiro próprio, a gente fica com a cuia na mão, assim, dependendo de visitas, que tem essa taxa simbólica, dependendo de doações, de amigos, mas a gente queria que a casa tivesse, pelo menos essas duas ações, que são essas duas ações políticas, que é a titulação das mulheres pretas e o desfile do 2 de julho, tivesse uma ajuda direta das 3 esferas de poder, pela relevância que a casa traz. E, assim, é o único espaço político que traz esse repertório. Antes da gente, ninguém citou, ninguém reafirmou a presença do negro na luta. A independência no 2 de julho só aconteceu por nós, o nosso povo, pelo povo preto, mas isso precisava estar retratado lá. E quem fez esse retrato foi a Casa Maria Filipa, no Curuzu. Na casa, você tem uma pesquisa da professora Nicleide, né? E você tem as pesquisas da professora Hilda, que é agora na contemporaneidade. Aí você tem a titulação, você tem as mulheres que foram premiadas, você tem interpretação ao vivo com a Filipa, você tem samba de roda, você tem teatro, você tem gastronomia. É uma casa de nós para falar de nós. Que lindo.
As histórias dessas mulheres que lutaram pela independência são exemplos de força estratégica que transcendem o tempo e evidenciam a necessidade de lutar não só por direitos e igualdade, mas também contra qualquer tipo de opressão e tirania. E para concluir com ainda mais inspiração, nós vamos encerrar o episódio de hoje com poesia, homenageando Maria Filipa e todas as mulheres negras do passado e do presente. Vamos ouvir um trecho do cordel Maria Filipa, da escritora Jari de Arraes, na voz de Aurivone Ferreira. Mas antes, eu quero lembrar que a nossa jornada pela independência do Brasil na Bahia continua nos próximos episódios. Agradecemos a todas, todos e todes por nos acompanharem até aqui. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio com todo mundo. Beijão e até a próxima! Nos registros brasileiros, a injustiça predomina e o danado esquecimento na injustiça se culmina, pois ainda não se acha tudo o que se examina. Esquecidas da história, as mulheres ainda estão. Sendo negras, só piora esse quadro de exclusão. Sobre elas não se grava, nem se faz uma menção. Cito Maria Filipa, exemplar, essa guerreira. Natural de Itaparica, foi na Ilha Marisqueira e lutou tão bravamente liderando na trincheira. Mulher negra, corajosa e também trabalhadora, era muito bem querida pela gente sofredora, um exemplo irreparável de mulher pelejadora. Na ilha de Itaparica, no estado da Bahia, ela assumiu o comando da batalha que os unia, pela então independência da Bahia onde vivia. Essa Maria Filipa, as mulheres liderou. Eram cerca de 40 as mulheres que juntou, e com muita ousadia, grande incêndio provocou. Reunidas as guerreiras por Filipa lideradas, colocaram fogo alto nas embarcações chegadas e que eram inimigas da gente mobilizada. As embarcações queimadas dizem ser mais de 50, mas também há quem afirme que a contagem nem se tenta, pois tamanha quantidade facilmente não se ostenta. Na história do Brasil, as mulheres negras são baluarte e segurança, com grandeza e emoção, lutadoras dessa terra e heroínas da nação. Que a partir desse momento nossa história vá gravada, tendo o reconhecimento pela batalha travada, pois só assim que teremos nossa alma bem lavada. Este episódio é uma realização da Calumbi Produções e do grupo Arribar ao Céu. Coordenação do projeto, Cláudia Pereira Vasconcelos. Pesquisa, Luciano Xavier, Fernanda Caroline dos Santos e Felipe Neiva. Roteiro, Felipe Neiva e Adriana Santana. Produção e apresentação, Adriana Santana. Assistente de produção, Aurivone Ferreira. Monitoras, Gisele Rios, Luísa Camões, Laís Oliveira e Adina Rios. Edição de som, Luan Salama. Design, Thay Oliver. Assessoria de imprensa, Lorena Simas. Trilha sonora, Grupo de Calumbi de Itiúba. Esta temporada é resultado do projeto Arribar ao Céu, Independência e Liberdade por outras histórias da Bahia. Contemplado no edital número 111/2022, Proapex UNEB, para financiamento de projetos de extensão voltados para a campanha Igualdade e Justiça, 200 anos de independência do Brasil na Bahia.